Sejam todos bem-vindos a mais um Pode ou Não Pode podcast, e hoje estamos aqui com o professor Roberto. Como tema principal hoje a gente vai ter a cultura e o comércio do tabagismo na sociedade, e a gente queria saber um pouco do entrevistado sobre seu histórico na área do tabagismo. Meu histórico. Você quer saber se eu tenho experiência com isso? Tenho algumas décadas de experiência, digamos assim. A gente foi sabendo que você está passando por novos tempos, está mudando. Como é que está sendo essa fase de transição? A fase de transição está sendo tranquila. As 2 primeiras semanas eu pensei que eu ia enlouquecer, achei que eu ia subir pelas paredes. Mas com um remedinho que o médico me receitou, um ansiolítico da hora, chamado cloridrato de bupropiona. Nossa, trava a língua igual do podcast, tá ligado? E tá sendo tranquilo agora que já passaram-se um mês, fiz um mês de aniversário já. Bom, vamos começar falando do contexto histórico do cigarro, né? E do tabaco em si. O tabaco, ele foi descoberto e começou a ser utilizado há milhares de anos atrás no continente africano. Ele começou mais no centro do continente, foi subindo para hoje onde tem o Egito. Lá foi muito importante porque ele começou a ser comercializado e ele foi introduzido à nossa cultura ocidental, ou seja, para os povos europeus, principalmente durante as cruzadas, um período histórico da Idade Média, em que a gente teve guerras entre os povos ocidentais e orientais, entre os islâmicos e os católicos e os cristãos. Bom, eu sei que tinha tabaco na América também, na época do descobrimento, né? Nas grandes navegações. Os ingleses cultivaram tabaco nos Estados Unidos. Né? Foi uma das formas do início da colonização inglesa, né? Mas não é bom, tá? Não é bom. Depois, né, que a gente teve essa disseminação no continente europeu, a gente vai ter as grandes navegações, que aí elas introduziram a agricultura desse tabaco na América. E aí vale ressaltar o Caribe, que principalmente as ilhas, né, do Caribe, e também o Brasil foi um importante ponto de comercialização e produção de tabaco, ao nível de que a grande parte dos latifundiários utilizavam o tabaco para fazer trocas comerciais durante negociações com o tráfico. Eu lembrei de uma personagem da colonização norte-americana que tem a ver com esse contexto do tabaco, a Pocahontas. Pocahontas é desse contexto, do cultivo de tabaco nos Estados Unidos. Olha só que legal. Mas não é bom, tá? Agora a gente queria saber um pouco, Roberto, nessa sua caminhada do tabagismo, a gente queria saber um pouco também como foram articuladas as primeiras propagandas até a sua época de ver na televisão e agora nos dias atuais, como isso ocorre? Quando eu era criança, era muito comum a propaganda de cigarro na televisão, e geralmente a propaganda de cigarro estava associado ou a esportes radicais, ou a intelectualidade, enfim, era algo muito disseminado. E eu lembro que os primeiros empregos que eu tive, todo mundo fumava no escritório, assim, onde se trabalhava, assim, na mesa do escritório todo mundo fumava, assim, era normal, assim, as pessoas terem cinzeiros e tal, né? E
primeira coisa a cair foram os comerciais. Proibiu-se, né, os comerciais. E houve aí a proibição, foi na época dos anos 90, se não me engano, na época do Maluf. Enfim, houve a proibição de fumar em lugares fechados, né? Aí não podia mais em escritórios, não podia mais em balada. Em shows, era muito comum em shows as pessoas fumarem no meio da plateia, assim. As pessoas com a mão no alto, assim, era uma coisa horrorosa, né? Eu acho. Você pode falar um pouco pra gente como foi seu primeiro contato com o tabagismo no sentido de se tornar um usuário? Eu tinha muitos amigos mais velhos que eram fumantes, ou que as famílias eram fumantes, pai, mãe e tal. Eu lembro que assim, eu comecei a fumar em uma situação de depressão, assim, eu estava chateado, deprimido, e resolvi descontar em alguma coisa. Eu não tinha coragem de usar outro tipo de droga. Essa era uma droga permitida. Então, aos poucos eu comecei a fumar. Em pouquíssimo tempo eu me viciei. Em pouquíssimo tempo, assim, o tabagismo ele tem uma das abstinências mais severas, assim, né? O tabaco, né? Tem uma das abstinências mais severas. Então é muito fácil a pessoa se viciar, né? Durante a época das propagandas ainda, você consegue me dizer se era comum as pessoas, no quesito da saúde, existirem propagandas que fossem contra o uso do cigarro? Se tinham algumas propagandas que apoiavam o incentivo nesse sentido? A gente está falando de marcas muito fortes, né? Imagine marcas de um produto tão forte quanto, sei lá, um McDonald's da vida, sabe? Então, Coca-Cola, imagine assim, marcas pesadas nesse sentido. Então, algumas marcas de cigarro tinham uma força comercial muito forte. Então, assim, não havia nada que falasse mal do cigarro, tá? No final do período em que eles tinham a permissão para fazer propaganda, começou a aparecer aquela tela azul com o Ministério da Saúde adverte que fumar faz mal, né? Só no final, assim. Eles eram empresas, assim, que tinham muito poder econômico, muito poder comercial. Então era muito difícil deles serem combatidos. No sentido cotidiano agora, você se lembra de muitas pessoas que tinham problemas por causa do cigarro? Porque hoje em dia é muito comum a gente ver pessoas que tenham enfisema pulmonar, câncer, por causa do cigarro. Você consegue datar alguma época assim que as pessoas na sociedade começaram a notar isso no cotidiano? Não, porque na minha família ninguém fumava. Na minha família ninguém fumava. Então, assim, no meu convívio, não. Mas pais de amigos, tios de amigos, avós, avôs, assim, vários casos nesse sentido. Tá? Você disse que agora você está tomando uma medicação, tudo mais, está passando por essa fase de transição. Queria saber como começou, de onde surgiu essa ideia de mudar? Essa é uma pergunta importante, porque eu fumo há muitos anos, e eu fumava, né, há muitos anos, e eu queria parar de fumar há muitos anos. E por causa da abstinência, né, eu fui levando adiante e tal. Cheguei a parar uma vez, voltei a fumar. Então era uma coisa que incomodava há muito tempo, né? Só não parei antes por causa da dificuldade física do negócio, né? Por causa da dependência mesmo. A abstinência do tabaco é muito, muito sério, muito sério. Gostaria de perguntar também como é que você buscou e conseguiu apoio, né? Socialmente falando, o cigarro hoje está muito mal visto, né? Então isso era um problema, né? Não se fuma em qualquer lugar. Então toda vez que eu tinha vontade, eu tinha que me isolar.
Fora isso, a gente tem agora muita... na medicina, a gente tem um apelo muito grande para se parar de fumar. Então, os médicos já têm um roteiro nesse sentido, né? Então, eu fui primeiro para o cardiologista, depois eu fui para o pneumologista e, assim, com facilidade eu consegui acesso ao remédio que eu precisava e tal. Hoje é muito fácil nesse sentido, né? Eu acho que o mais complicado é a parte psicológica da coisa, né? A dependência, ela não é só física, né? Você tem uma coisa social muito forte associada ao cigarro, né? Principalmente se você tem muitos amigos que fumam, principalmente se você associa o cigarro a outros hábitos, cigarro e café, cigarro e cerveja, né? São coisas que combinam, né? Cigarro, cerveja e amigos, aí lascou, né? Cigarro, cerveja e muita gente junto fazendo essa mesma atividade. Então, isso dificulta bastante a questão, né? Você falou um pouquinho agora sobre o cigarro e o café, fez a gente lembrar também das revoluções industriais. Você acha que por causa das revoluções industriais que ocorreram com a globalização, os processos de globalização mundiais, você acha que as pessoas, por exemplo, no Brasil, além do tabaco, tiveram influência dessas revoluções, por ser um processo mais tardio no processo brasileiro, a ter o hábito maior de fumar, inspirados nos europeus, por exemplo, algo do tipo? É possível, sim, é possível, porque o cigarro era um hábito social importante. Pegava, assim, até os anos 70, 80... era uma coisa de ser adulto, assim, né? Era uma coisa de pai de família fumar, né? E com o passar do tempo, isso acabou mudando de figura por causa dos números de doença, né? Dos números de efizema, números de câncer e tal, né? Então, hoje a gente tem uma visão da coisa diferente, né? Então, o cigarro era associado a uma questão de vida social importante, assim como o café, né? Então, a diferença é que o café não faz mal. Enfim, muito obrigado por ser nosso entrevistado aqui e obrigado a todos que acompanharam até aqui e até o nosso próximo episódio.